Fala, galera, boa noite. A paz para cada um de vocês. Que alegria, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de metanoia, então a gente está junto. Que bênção. Graças a Deus eu não estou sozinho. Tcheli, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite, vocês que nos acompanham. É uma honra estar aqui novamente. Muito bem-vindos. Nós queremos acolher você, dizer que hoje a Drica não está aqui, acho que é alguma questão de saúde. Nós oferecemos nossas orações pela Drica. Sem dúvida nenhuma, semana que vem estamos todo mundo junto aqui. Hoje vamos falar de metanoia. Roda a vinheta. É isso aí, Tcheli. Quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o meu irmão Eduardo Isídio, que está acompanhando a gente, né? O grande irmão, nós trabalhamos juntos na experiência, né, do Alfa. Então, é uma alegria. Eduardo, que bom que você está com a gente, meu irmão. Paulo Eduardo, boa noite. Vai entrando aqui agora no chat, vai deixando o seu boa noite, vai dizendo de onde você é, né, da onde você está nos assistindo, e participa do programa de hoje, porque nós vamos conversar a respeito de algo que toca a vida de todos nós enquanto cristãos. Deveria ser a base de tudo. Uhum. Né? Nós lançamos uma pergunta, a pergunta é: você já viveu uma metanoia? Né? E para a gente poder responder isso, né, Tia, a gente tem que responder, né? Mas, afinal de contas, o que é metanoia? Para que a pessoa que está vendo a gente possa dizer, acho que sim, acho que não. Né? O que é esse nome aí? O que é metanoia? Quando a gente fez o primeiro programa, quando a gente abriu metanoia, nós explicamos isso. Uhum. Né? A palavra, o significado, o Padre Douglas deu um show aqui falando sobre o que significa metanoia, né? Falando do nous, aonde o lugar, né, do nosso psíquico, da nossa alma, onde nós tomamos as decisões. E uma metanoia é uma mudança total de mentalidade. Eu pensava de um jeito, eu agia de um jeito, eu me vestia de um jeito, enfim, a minha vida tinha uma orientação, um sentido, e a partir de agora,
houve um giro, houve uma mudança, e eu penso de um outro modo, eu tenho outra perspectiva. É isso que melhor define, a palavra que nós utilizamos para melhor definir essa experiência é a palavra conversão. Exatamente. Exatamente. É um sentido de transformação, né? Algo Exato. de dentro para fora. E acho que nós temos muitas experiências para contar em relação a essa metanoia, algo que nós vivemos, e a gente quer convidar vocês também a compartilhar aqui com a gente, chamar outras pessoas para estar aqui com a gente, falar também das suas experiências. E aí, se você já viveu essa metanoia, conta aí para a gente. Nós estamos aqui também para conversar com o pessoal, para contar das nossas experiências, mas também para ouvir um pouquinho de vocês, né? Vocês mandando aqui para a gente queria ler também os comentários de vocês. Manda aí para a gente. O Paulo Eduardo está dizendo aqui ó, que ele é da comunidade católica Amor Fraterno de Mojimirim. Um beijo, um abraço para toda a comunidade Amor Fraterno de Mojimirim. Sabe, Tia Ali, eu sinto a necessidade assim, da gente jogar alguns pressupostos antes da gente poder partilhar a nossa própria experiência. Sim. E também pedir para as pessoas partilharem. Eu vou ter a maior alegria, a gente vai ter a maior alegria de ler aqui, se você quiser testemunhar a respeito de como foi o seu encontro com Jesus, a sua experiência com Jesus. Um grande pregador americano chamado Paul Washer, ele fez uma comparação numa pregação famosa dele, né, para jovens. Ele fez a seguinte comparação, e essa comparação me marca muito. Ele diz assim: imagine você se eu tivesse me atrasado para chegar no Metanoia. Ia estar a Tiele sozinha na mesa, deu 7h30, o Fernando não chegou, a Tiele ia ter que abrir sozinho. E lá pelas 7h40 eu chego, todo esbaforido, entendeu? E já vou sentando, e aí a gente faz um pequeno intervalo para poder, né, alinhar, fazemos um pequeno intervalinho, e aí a Tiele me pergunta assim: Fernando, o que aconteceu, cara? Por que você chegou agora, 7h40, né? O que aconteceu? Eu falei assim: não, fica tranquila, vou te explicar o que aconteceu. Eu estava vindo de Paulínia para cá, estava ali na Dom Pedro, e, de repente, o pneu do meu carro furou. Então, eu encostei e fui trocar o pneu do meu carro. Enquanto eu estava trocando o pneu do meu carro, ele saiu rodando e foi cortando a rodovia, e eu saí para pegar o pneu. E, de repente, um caminhão, a mais ou menos 120 km por hora, me acertou em cheio, né? Mas, ufa, consegui, estou aqui. Só tem duas possibilidades, duas respostas que a Tiele podia me dar. Primeira, você é um mentiroso. Segunda, segundo, você é um louco. Né? Porque ninguém... Ou eu estou falando com o quê, né? Porque ninguém que tem um encontro com um caminhão a 120 km por hora fica no mesmo estado. Exatamente. Para vir contar a história. Né? E aí o pregador dizia assim: como é possível uma pessoa dizer para mim que teve um encontro com a segunda pessoa da Trindade Santíssima e permanecer no mesmo estado de antes? Exatamente. Que interessante, né? Como é possível dizer que você teve uma experiência com Yeshua HaMashiach, o Deus Santíssimo, que se encarnou no ventre de Maria, que andou nessa terra fazendo bem e curando a todos, o único que venceu a morte, que ressuscitou, que subiu aos céus, que está sentado na direita de Deus Pai, aquele para quem João olha e vê ele com olhos flamejantes como fogo, com cabelos brancos como neve, poderoso, vencedor, aquele que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Como é que você tem um encontro com este Jesus e você permanece o mesmo de antes? Exatamente. É impossível. É possível isso, Tiele? Não é. Jamais. Eu acho que seria extremamente incoerente. Na verdade, não seria um encontro. Você não encontrou Cristo, porque se a gente olhar para toda a realidade, até histórica, daqueles que de alguma forma encontraram Cristo histórico, exato, já existe uma mudança de paradigma, de opinião e de tudo mais, então não tem como conceber. O exemplo é ótimo, né, Fernando? É espetacular, não é? Eu amei quando ele falou. Não tem como, porque você sabe que aquilo não tem como conceber.
Se a pessoa está de encontro com um caminhão, não era uma bicicleta a 120 km por hora, que eu nem sei se é possível, que eu acho que não, mas enfim. Mas é um caminhão, e aí, assim, o negócio é estrondoso. Então, não tem como não ocorrer. E Cristo é o único maior que é que um capaz. caminhão. Exatamente. Então, se É o muito caminhão mais, faria um estrago... é muito mais violento o estrago que ele faz. Exatamente. E que estrago, né? No bom sentido, assim. Que estrago Exato. que o encontro com Cristo faz nas nossas vidas, né? Exatamente. A gente está falando sobre isso. E aqui a gente faz uma distinção, Tchelle, porque para muitas pessoas, se você perguntar na rua, você conhece Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Eu acredito que muita gente diria, claro, não, eu sou uma pessoa de fé. Não, bicho, eu sou uma pessoa religiosa. Não, que isso, eu rezo, tenho minhas rezas. Tá, tudo bem, não sou fanático, né? Não vou na igreja sempre, não vou não sei o quê. Sou beato. Não sou beato, mas eu tenho... Não. E é exatamente isso. Quando é que eu sei que uma pessoa teve um encontro com Jesus? É pelo simples fato de que é notório. Exatamente. Não tem como negar, não fica no mesmo estado. Então, nós temos um problema aqui. Nós temos uma distinção a fazer. Uma coisa é a experiência de Deus. E outra coisa é uma mera experiência religiosa. Exatamente. Entendeu? Uma experiência de Deus, que é essa que nós estamos falando, de um encontro, né, com este Deus revelado, encontro real, crítico. Eu amo essa palavra, né? Um encontro crítico e um encontro de sentido. São duas palavras que Herbert Meeker, um grande teólogo, ele usa quando ele fala sobre essa distinção que eu estou fazendo aqui, experiência de Deus e experiência religiosa. Uma experiência crítica, a palavra crise, no grego, significa mudança. Né? O que é um momento de crise na vida da gente? É um momento de mudança. Exatamente. Né? E somos nós que tomamos as rédeas para fazer que essa mudança seja boa ou não. Né? Mas a mudança gera uma crise, a mudança é crise. Então, é uma experiência que provoca uma crise. E é isso, eu não sei, você vai poder contar um pouco da sua experiência, mas eu lembro que quando a primeira vez que, assim, quando eu comecei a ouvir a pregação, o anúncio, a primeira coisa que gerou no meu coração foi uma compunção, uma compunção pelo arrependimento. Eu me vi pecador. Eu me vi pecador. Quando você tem um encontro, você vai ouvindo sobre a santidade e o amor de Deus, né, a grandeza dele, você começa a ver, nossa, onde eu estava até aqui? O que eu fiz até aqui? Né? Então, você é levado a uma experiência de crise, né, e uma experiência de sentido. A partir desse encontro, tudo mudou. Agora é outro norte. Antes eu vivia para as coisas daqui, antes eu vivia para... Agora, eternidade, agora é céu. Sim. Entende? Mas acho que é engraçado a gente falar, né, Fer? Mas a gente tem muitas vezes uma visão muito, como que eu posso dizer, muito iludida às vezes das coisas, que eu experimentei Jesus, hoje a minha vida mudou, não peco mais, e aí eu não tenho mais aquelas mesmas atitudes. Isso é real, não estou dizendo que não é. Mas essa experiência de crise, de se encontrar consigo, é a cada encontro com Deus. Então, essa busca diária por experimentar Deus é que me faz olhar para mim mesmo e ver quem eu sou na realidade, ver a grandeza de Deus. E ali, eu pelo menos, experimento muito essa questão, você falou da compulsão pelo arrependimento. A minha primeira experiência, assim, eu tinha uma compulsão por oração, então eu tinha um desejo de estar com Cristo, compulsivo, literalmente. Parecia que eu queria estar lá, assim, parecia que eu queria sentir a presença dele o tempo todo. E ali você se percebe tão pequenininho, mas ao mesmo tempo tão amado. E eu acho que essa experiência de encontrar com Cristo não é só uma mudança no simplesmente da primeira vez que eu fiz uma experiência, então aí eu vivo essa metanoia, mas é algo que é diário. Quanto mais eu conheço Deus, mais essa crise, ela passa a existir em mim, porque eu sempre vou
olhar diante da minha experiência com Deus, diante da minha busca por Deus, eu sempre vou procurar algo que me faça estar mais perto de Deus, que me faça desejar mais essa eternidade, esse céu. É fantástico o que você está falando, porque a gente tá, até o momento, nós estamos falando de metanoia, de conversão, como uma experiência singular, única, né? Aquele momento no qual, né? Aquele momento no qual eu tive. Mas, de fato, aquele momento não é que ele seja a conversão, ele é o início. Exatamente. Ele é a porta que pontinha, abriu, né? A a porta ponte que que se colocou diante de mim, a porta. Uhum. É o início da conversão, né? Agora eu vou continuar crendo e me arrependendo. Sim. Tá? O arrependei-vos e crede não é aquele ato daquele primeiro encontro apenas, mas eu continuo crendo e continuo me arrependendo ao longo de toda a minha vida. E a memória dessa experiência faz com que você queira vivê-la de novo. Que você busque de novo essa experiência de ter encontrado, que é o que a gente estava falando no início, do encontro com Deus. Assim, esse encontro é tão real que você não consegue simplesmente deixar ele no passado e você deseja encontrar de novo. Então, por isso essa busca, por isso esse desejo, por isso essa conversão e esse desejo de conversão diária, né? Exato. Ó, eu sou o filho do meio na minha casa, né? Eu tenho um irmão mais velho, que se chama Ricardo, e uma irmã mais nova, que se chama Gislaine. Nós somos de Curitiba, né, no Paraná. E uma família normal, né? Meu pai se chama José, minha mãe se chama Maria, mas eu não sou Jesus, sou Fernando só. Mas éramos uma família normal. Nós tínhamos uma mercearia, né, em Curitiba, e uma lanchonete. E a nossa família toda girava em torno de trabalhar nisso daí, né? Uma família católica no sentido IBGE mesmo da palavra, né? Nós íamos à missa quase todo domingo, né? Nós peregrinávamos para Aparecida uma vez ao ano. Nós tínhamos o hábito de ir para a novena, uma série de coisas, mas nós éramos, ao mesmo tempo, muito supersticiosos, um catolicismo bem ralo, bem supersticioso, né? Minha mãe gostava muito de ir em benzedeira, e tinha de tudo, né? Todo tipo de mandinga, de coisa arada, de superstição, de signo, de tudo isso lá na minha casa era muito normal, era muito corriqueiro. Éramos uma família católica de IBGE, essa é a grande verdade. Meu irmão mais velho, ele era jogador de futebol, ele entrou nas categorias de base do Atlético Paranaense. E jogava muito bem, era um craque, né? E era um rapaz, assim, nós não éramos uma família rica, mas nós éramos uma família classe média, assim. Meu irmão, com 17 anos, já tinha um carrinho para andar, entendeu? E ele queria fazer carreira como atleta, mas, ao mesmo tempo, era um cara que saía demais, bebia muito. Já com 17 anos, vivia caindo pelos cantos de tanto beber. E o meu pai, que era um cara que vivia só para o trabalho, olhava para o meu irmão e dizia assim, não, um vagabundo, você tem que... Eles viviam brigando, os dois, né? Eles não cabiam no mesmo espaço. Eu e a minha irmã, nós éramos muito pequenos, a minha mãe era uma mulher muito doente. Muito doente. Ela sofria, dentre tantas coisas, quando ela chegava no período menstrual, ela perdia muito sangue, né? Tinha um problema sério de anemia e de fluxo mesmo, assim, de hemorragia, que deixava ela muito debilitada, né? E meu pai e meu irmão brigando muito. Até que, bom, eu me recordo, assim, de cenas terríveis, assim, né, de embriaguez do meu irmão e de agressões mesmo entre os dois. Eu lembro do meu irmão fugir de casa 2 vezes. Uma vez ele foi parar em Santa Catarina, outra vez ele foi parar na Bahia. Meu Deus. Entendeu? Ele atravessou Curitiba, né, porque a nossa família ela é de origem baiana, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, ele fugiu para lá e tudo aí, porque a minha mãe
chorava e falava com ele pelo telefone e ele acabava voltando. Mas a casa, o ambiente, era um ambiente de grito, de briga, era um infernão mesmo, assim. E meu pai era um cara muito dinheirista. Meu pai só pensava no trabalho, assim. E para ele ser um bom pai era botar um tênis no pé, uma roupa na gente, entendeu? E beleza, tá respirando, vai de boa, né? Até que um dia o meu irmão foi convidado por duas meninas, duas jovens, para participar de um grupo de oração jovem. E olha só, ele tinha toda essa vida louca, promíscua, tinha uma vida sexual desregrada, assim, já era um cara dependente de álcool com 17 para 18 anos, essa é a verdade. Mas ele ajudava na catequese da paróquia. Né? É interessante essas coisas, né? Nós tínhamos um senso religioso, nós tínhamos uma experiência, nós éramos uma família com uma experiência religiosa muito viva. Né? Nós tínhamos uma experiência religiosa, mas nós não conhecíamos Jesus. Né? Nós recebemos os sacramentos, mas não de modo a imprimir um sentido e a produzir uma experiência crítica. É o que acontece com 90% dos católicos. Nós estamos recebendo os grandes tesouros, os divinos mistérios, mas eles não imprimem sentido porque nós recebemos mais uma como questão de receber, porque precisa receber, porque um dia vai casar, porque um dia vai batizar, vai receber alguém, vai batizar alguém, você batizar. E talvez uma pessoa pergunte, mas como é possível você receber Jesus na Eucaristia, Jesus real, e simplesmente isso não valer, não gerar essa experiência de conversão? Santo Tomás explica isso. Ele diz assim que a graça pressupõe a natureza. Né? A graça de Deus pressupõe a natureza humana. Então, se eu não tenho, se a minha natureza não está predisposta, se eu não tenho consciência do que eu estou recebendo nos sacramentos, né? Exatamente. É Jesus, real, vivo, presente. Ele pode, né? Mas de modo ordinário, a graça vai pressupor sempre a natureza. Mas enfim, meu irmão começou a receber esses convites, Tcheli, e ele era um sabão, né? Ele escapava das gurias o tempo inteiro. Elas chegavam e diziam assim, olha, vamos lá no grupo. Ele falava assim, quando que é? É sábado, 3h, mas o grupo é muito legal, você vai gostar, Ricardo, não sei o quê, vai ser legal. Perguntava exatamente para saber que horas não ir. Aí ele dizia assim, não, beleza. Aí quando ia chegando, as gurias iam lá, cobravam ele de novo, ele dizia assim, puxa vida, justamente nesse sábado eu não vou poder, nesse não vou poder, porque a gente tem um jogo, então fica para a próxima. Aí chegava na outra, chegava no outro sábado, puxa, logo nesse sábado eu não vou poder. Poxa, eu briguei ontem com o pai, eu vou ter que ficar trabalhando na lanchonete, vamos deixar para o próximo. Aí ele ia jogando desculpa, né? Até que o arsenal de desculpas começou a ficar escasso, né? E as gurias tiveram uma sacada também. Chegaram para ele e disseram assim, Ricardo, o negócio é o seguinte, cara, tem uma menina lá no grupo de jovens. Ela é linda, ponto, né? linda. Nós queríamos te apresentar, né? Aí ele, pô, que hora que é o grupo? Sábado, 3h. Cara, sábado, 2h30, Ricardo estava lá. Né, na paróquia. Né? Desmarcava até compromisso, né? Sem Qualquer dúvida. Aí ele chegou mais cedo, encontrou um cara, né, que estava recebendo ele. Deu um abraço nele, desejou para ele a paz de Jesus. Ele subiu, assim que ele foi subindo, ele encontrou mais de 200 jovens naquele lugar, uma banda com guitarra, com baixo, com saxofone, com bateria, era um negócio bem legal mesmo. E aí ele viu assim a galera numa alegria, numa alegria, e o pessoal pulando e dançando e cantando, e todos jovens, e ele ficou, porra, cadê o freezer, né? Onde é que os caras estão pegando a bebida? Onde é que, né? Essa alegria toda. Esse povo todo feliz desse jeito. Exato. Assim, tem que ter um álcool, né? Exato. Na cabeça do mundano, do carnal, é assim.
Aí ele falou, eu não vou ficar aqui na frente dando mancada. Ele pegou e foi lá para o fundão, né? E ficou ali participando, e o pessoal levantava a mão, ele tentava acompanhar, o pessoal, né, como todo mundo que vai pelo grupo pela primeira vez, né? O cara está com a mão aqui em cima, ele estava com a mão lá embaixo, o cara estava com a mão lá embaixo, ele estava com a mão lá em cima sozinho, né? Perdidaço, mas estava lá. Até que chegou um momento que um jovem pegou o microfone e começou a conduzir. Ele disse assim, vamos louvar a Deus. E aí todo mundo levantou os braços, como é comum nesses grupos de oração, e começou a louvar a Deus em voz alta. E ele começou a ouvir a oração do jovem que estava do lado dele. E a oração do jovem que estava do lado dele era assim, o cara começou a rezar assim, Senhor, eu quero te louvar pela vida do meu pai. Senhor, o meu pai nunca esteve tão difícil como nessa semana, Senhor. Nessa semana meu pai bebeu muito. E quando ele chegou em casa, ele começou a bater na minha mãe. E eu fui defender a minha mãe, eu acabei apanhando também. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu o amo, porque Ele é meu pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra na vida dele. E é por isso que eu já te louvo pela vida do meu pai. O meu irmão ouviu aquilo, cara, e começou a dizer assim, cara, o meu problema também é, sabe, meu pai. Só que, pô, eu amo meu pai também, cara. Entendeu? Eu também amo meu pai. Só que a gente não cabe no mesmo lugar. Fala assim, ó Deus, eu não sei rezar que nem o cara aqui, mas é isso daí, né? O meu problema também é meu pai. Terminou aquele momento de louvor, Tcheli, e se formou um grande silêncio. No momento de silêncio, de novo, o cara que estava conduzindo, o jovem conduzindo, falou assim, o Espírito Santo está dizendo ao meu coração que aqui há um jovem que está vindo hoje pela primeira vez. Até aí ele não ficou assustado, porque tinha mais gente vindo pela primeira vez. Esse jovem tem um problema muito sério de relacionamento com o próprio pai. Muitas vezes ele sai à noite e bebe muito, e quando ele chega em casa, ele encontra a mãe dele sentada no sofá com um terço na mão, chorando, porque não sabe se o filho volta ou não, angustiada. E esse jovem, quando vê essa cena, quando ele entra lá no quarto, onde não tem ninguém para aplaudir tudo que ele faz na noite, quantas garrafas ele esvaziou, quantas meninas ele ficou na noite, quando não tem mais ninguém para aplaudi-lo, esse jovem bate a cabeça na porta e começa a dizer, que droga de vida é essa que eu tenho, por que eu não morro? Entendeu? E aí, o meu irmão ouviu tudo aquilo e começou a pensar assim, quem disse isso? Tudo para esse cara. Quem contou minha vida Quem pra contou minha vida para esse cara? Ele falou assim, olha, meus amigos não sabem disso. Minha namorada não sabe disso. Ninguém sabe disso lá em casa. Ninguém tem ideia dessa realidade. Quem contou isso para esse cara? E o jovem continuou. Foi Jesus que te trouxe aqui. Foi Jesus que trouxe você aqui. Aí ali ele já ficou desarmado. E houve um momento naquela noite de imposição de mãos, pedindo que todos os que ali estavam presentes, pedindo que eles fossem todos cheios do Espírito Santo. Que todos ficassem cheios do Espírito Santo. Estou vendo se tem as mensagens aqui, estou sendo muito longo, vou tentar encurtar, porque é muito, né? E meu irmão começou a ver a fila, se formou uma fila no corredor, e o pessoal indo receber oração de imposição de mãos. E eram jovens rezando por jovens. Ele entrou naquela fila e começou a olhar, né? E daqui a pouco ele viu que teve uma pessoa que recebeu oração e caiu no chão. De repente ele viu que uma pessoa estava recebendo oração e começou a chorar desesperado. De repente ele viu que uma pessoa que estava lá e começou a rir. E ele começou a ver umas manifestações de um povo rezando de um jeito estranho, com uma linguagem estranha, entendeu? E alguns tremiam, uns choravam, e ele foi vendo aquilo, e a menina que estava atrás dele chegou, tocou no ombro dele, falou para ele assim, cara, não tenha medo não, é de Deus. Aí ele falou assim, se é de Deus, eu quero. E ele ficou na fila. Né? Aí aconteceu que ele chegou a vez dele, ele se ajoelhou, perguntaram o nome dele, qual é seu nome, cara? Ricardo. Tá, Ricardo, nós vamos orar por você.
Os jovens fizeram uma oração muito simples. Falaram assim: Pai, em nome de Jesus, enche o Ricardo com o Espírito Santo. Batiza o Ricardo com o Espírito Santo. Enche-o, né, da tua presença, do teu amor. Oraram por ele. No momento que ele estava ali de joelhos, ele disse que não sentiu absolutamente nada. Ajudaram ele a se levantar. Ele se voltou para voltar para o lugar. E quando ele deu o primeiro passo, ele sentiu assim. Sabe, já viu esses filmes de astronauta, quando eles estão andando na Lua? Que é um passo assim, que não tem gravidade, Exato. né? Sim. Ele conta isso, meu irmão. Diz que ele estava tão leve, assim, como se estivesse pisando em casca de ovos, como se estivesse andando na Lua, sabe? Muito leve. E quando ele chegou no lugar dele, ele sentou e, sem entender por quê, começou a chorar compulsivamente, de soluçar, assim, e um choro, e um choro, e um choro, e uma dor que ia saindo do coração dele. E diz que no meio do choro, ele disse assim, ele me conta que no meio do choro ele teve uma imagem, uma espécie de uma visão. E era Jesus crucificado. Oh, meu Deus. E ele viu Jesus com os braços cravados na cruz. E Jesus olhava para ele e dizia assim: Ricardo, quanto tempo eu te esperei. Oh, Eu jamais lindo. te deixarei. És meu. O meu irmão entrou naquele sábado de 1996, naquele grupo de oração alcoólatra, e 2 horas depois ele saiu dali, cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo. E começou uma vida. A vida dele mudou, Tcheli. Os amigos foram mudando, tudo mudou. Sim. Né? Os hábitos foram mudando. E o meu pai, que era irritado com ele, vagabundo, agora era irritado com ele, falando: meu filho virou crente agora. Não sai da igreja, desgraça. vai levar a Né? cama Com pra Bíblia debaixo do igreja. braço e não sei o quê. E aí eu lembro que um dia ele chegou e falou assim: Fernando, vamos comigo? E eu falei: claro, cara. Pô, se meu irmão falasse para mim, vamos... Qualquer coisa eu ia com ele. Sim. Porque assim, né? O terror do irmão mais velho é sair com o irmão mais novo. Tem que carregar o irmão mais novo. Mas o mais novo, que E o sonho do irmão mais novo é sair com o irmão mais velho. Exatamente. Entendeu? É verdade. Então ele falou: vamos. Eu falei: bora, vamos lá. E que Vamos lá. experiência, né? E aí eu fui para aquele mesmo grupo e eu comecei a ouvir lá que Deus tinha amado o mundo de tal maneira que havia dado seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Lá eu comecei a ouvir que a pior desgraça que podia acontecer na vida do ser humano era o pecado, porque o pecado afasta o homem do seu fim último, que é Deus, né? E joga o homem num estado de desgraça, impede o homem de se encontrar com Deus. Lá eu comecei a ouvir que essa desgraça teve uma resposta da parte do próprio Deus. Ele mandou o seu filho, e esse filho morreu na cruz, pagou todos os nossos pecados. Não há nada que eu tenha feito que seja maior do que aquilo que ele fez naquela cruz do Calvário. Lá eu comecei a ouvir que a única coisa que era exigido de mim, então, era que eu fizesse um abandono da minha vida, uma entrega da minha vida, uma experiência de fé e de conversão verdadeira, e eu entendi que ele era o Senhor absoluto da minha vida, e não somente da minha vida, do universo, da história, tudo está nas mãos dele. Eu comecei a ouvir esse anúncio, que nós chamamos de querigma. Esse anúncio foi provocando em mim uma metanoia. Até que um dia, nós estávamos nesse mesmo grupo, num sábado à tarde, e nós estávamos cantando uma música que naquela época era hit. Nós estávamos cantando... Eu navegarei no oceano do Espírito, pra mim ainda é hit. Adoro. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito. Eu levantei as minhas mãos e eu cantei aquilo de todo o meu coração. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Desejei aquilo, de todo o meu coração. E de repente, eu senti um calor que foi tomando todo o meu corpo de cima para baixo. E comecei a chorar. E senti um desejo de, enquanto eu ia cantando aquilo, eu comecei a jubilar
né? E nesse júbilo eu comecei a rezar em línguas. Como que é esse negócio de rezar em línguas? É algo que eu não consigo controlar? Não, eu podia a qualquer momento controlar e parar, mas para que eu ia parar se estava tão bom? Estava tão maravilhoso, então o que eu mais queria era continuar aquela experiência. E eu comecei ali a falar, a rezar daquele jeito novo que eu nunca tinha rezado. Eu tinha 12 anos de idade, eu tinha 12 anos. E aquilo foi saindo do meu interior, a música já tinha acabado, já tinha passado 10, 12, 15 minutos, eu continuava de braços levantados, vermelho, chorando e falando em línguas, até que chegou um momento que a pessoa que estava conduzindo falou assim, leva esse moleque lá para trás, ele está com algum problema, reza por ele. E aí rezaram por mim, eu me ajoelhei e fiquei ali numa experiência de, sabe, eu senti que, assim, eu senti que Deus era meu pai. Eu estava no colo do pai, sabe? O amor. Quem assim, vai querer sair desse lugar, né? Que me envolveu, assim, de um jeito. E ali nós saímos, eu e meu irmão, completamente chapados, bêbados. Mas não era de vinho doce. Não. Era do Espírito de Deus. E nós voltamos para casa. E nós começamos a nossa vida foi profundamente tocada e transformada. Aos poucos, em uma questão de 2 anos, Tchelle, toda a nossa casa fez uma experiência de conversão. Toda a nossa casa. Né? Como minha mãe primeiro, a minha irmã, e por último, mais difícil, mais doloroso, mas veio meu pai. E foi uma experiência linda também. Meu pai caiu de joelhos diante de Jesus crucificado, pedindo perdão, enquanto ele ouvia outro hit, né? Ninguém te ama como eu. Meu pai ouvia aquela canção e teve uma experiência com Deus. Minha casa toda teve uma experiência com Deus. Graças a Deus. E até hoje, né, eu tenho alegria. O meu pai é um homem tão santo. Um homem de uma entrega a Deus, de uma fidelidade, de uma santidade, de uma simplicidade. A minha mãe, uma mulher temente a Deus, sabe? Eu vejo, assim, as raízes daquilo que a gente viveu, as raízes daquilo que a gente viveu na vida da minha irmã, as raízes, sabe, o meu irmão é um grande pregador da palavra de Deus. Lá em casa, né, o pessoal fala assim, o Fernando está na TV século XXI, mas o pregador da nossa família é o Ricardo. Ele é o homem que Deus usou mesmo. E ele foi coordenador de jovens da Renovação Carismática no Brasil inteiro, né? É muito conhecido por muita gente, o Ricardo. É um grande homem de Deus. Falei muito, mas eu quero saber agora como é que foi a sua metanoia. Sim, eu vou falar da minha, mas eu quero falar também da experiência do Paulo Eduardo, que colocou aqui pra gente. Opa, cadê? O Paulo Eduardo escreveu, minha experiência com Jesus se deu em Valinhos, no Louvemos ao Senhor, da século XXI, no ano de 2010. Aleluia, olha que lindo. Que graça, cara, né? Aí eu fiquei pensando aqui, enquanto eu li o Paulo Eduardo, pensando em quantas pessoas não viveram uma experiência, uma metanoia, através de tantas coisas que a TV proporciona, né? Não só o Louvemos, mas talvez outros programas, outras experiências. Sim. Com algum dos nossos programas, com alguma pregação que aconteceu aqui. Então, é uma grande graça Cristo poder chegar na sua casa, poder chegar através da associação. Mas, falando da minha experiência, assim, essa metanoia foi engraçado, porque quando você falou que a sua primeira experiência, assim, com o batismo no Espírito Santo e tudo mais foi aos 12 anos, eu fiquei me lembrando que a minha foi mais ou menos com 12 anos também. Na verdade, eu não tinha, assim, muita ciência de quem era Deus. A minha família, nem o de IBGE quase era, né? Nem quase o católico de IBGE, porque a missa era algo assim, batizado, talvez Natal, que mais? Essas coisas, assim. E eu me lembro que com uma vizinha que falou para mim, eu falei assim, vamos brincar esse final de semana, fazer alguma coisa? Ela, esse sábado eu não posso porque eu vou para catequese. E eu sempre fui muito curiosa, né? Desde pequena, muito curiosa. A minha mãe sempre falava que eu era uma criança que tudo era por quê? Por quê? Por quê? Tudo queria saber. Uhum. Se o tijolo era vermelho, por que era vermelho? Tá, mas o tijolo é barro, mas da onde vem o barro? E aí queria saber o porquê de cada coisa, né? Sim. E aí eu lembro que eu perguntei para ela, o que é catequese? E ela falou, você vai lá e aprende sobre Deus, sobre Jesus. E aí eu fui perguntar para minha mãe. E aí minha mãe respondeu a mesma coisa que ela. E eu lembro que eu falei, eu vou. E eu quis ir. Não pergunte por quê também. Assim, eu acredito que enquanto você falava, eu pensei muito no fato de que muitas pessoas podem muitas vezes pensar, mas essa experiência de Deus escolhe para quem Ele vai dar. E eu fiquei pensando, Deus
está sempre querendo dar. Deus é sempre sim, Deus sempre quer amar, Deus está o tempo todo desejando a nossa vida, desejando o nosso coração, Deus arde de amor apaixonado por nós. Então, enquanto o Fernando falava, eu fiquei lembrando muito de muitas pessoas que às vezes questionam que por que eu não tenho essa experiência com Deus, por que eu ainda não experimentei Deus? E eu fico pensando que a primeira brecha que a gente dá, aquele primeiro sinal, aquela primeira fresta que ele olha, ele aproveita e entra. Porque esse é Deus, que aproveita as oportunidades para entrar na nossa vida. Exato. Mas existe um querer nosso, que é da nossa liberdade, que é algo que é dado por Deus. E eu lembro que aos 9 anos, assim, acho que eu tinha uns 9 anos mesmo, eu fui para a catequese. E lá eu também queria conhecer tudo. Então, a curiosidade que me fez ir para as coisas. Então, com 12 anos, eu estava dando catequese. Eu já estava ajudando as outras catequistas, porque como eu era nova, então, a gente vai fazer uma preparação com você e tudo mais. E aí elas me levaram para um retiro de crisma, na verdade. Que aí me explicaram o que acontecia lá também. Olha, fizeram toda aquela explicação que às vezes a gente vê num grupo de oração quando vai ter uma efusão, que aí explicam para você. Funciona assim, a gente vai clamar o Espírito Santo sobre você, isso pode acontecer, você pode viver isso, isso, isso. Todas essas experiências que o Fernando contou, que ele viveu, que o Ricardo viveu, começaram a me explicar e tudo mais, e eu curiosa para saber, assim, eu queria. E na minha época, também era o mesmo hit do Eu Navegarei. E eu lembro que, assim, toda vez que toca essa música, é algo que me marca muito, porque ela nos leva a clamar exatamente esse Espírito, o mesmo de Pentecostes, o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos. E aí eu lembro que nesse retiro também, eu fui muito com um desejo de conhecer o que era esse Espírito Santo, o que era esse fogo, quem que era esse Deus que fazia as pessoas quererem dar a vida. Então, assim, tudo para mim era uma curiosidade. Eu já via naquela época o pessoal da Toca de Assis e tudo mais. Então, eu olhava para aquilo e falava assim, gente, esse povo quer dar a vida. Esse povo quer fazer alguma coisa. Então, eu quero entender por que eles querem, né? E eu acho que nesse desejo, assim, Deus simplesmente se fez presente. E foi quando eu também vi as pessoas caindo no chão e tudo mais. E eu fiz a minha experiência ali também. Eu estou simplificando, mas é muito para dizer que Deus tem esse desejo tão enorme que quando a gente deseja encontrar, porque eu tenho certeza absoluta que mesmo no caso do Ricardo, ele ter sido convidado de uma forma que o levasse até lá, Exato. é um pretexto de Deus para que a gente esteja em algum lugar. No meu caso, o pretexto não era coisinha fofa, não, porque quando eu era novinha, olha só que bonitinha que era, que queria aprender tudo sobre Deus. Não, porque eu era curiosa. Não era curiosa só com isso, eu era curiosa com tudo. Então, eu queria saber se Deus fazia mesmo. O que era isso mesmo? Será? Então, a minha curiosidade me levou a querer entender como que Deus podia fazer aquilo na vida das pessoas. Sim. E aí, ali, nesse retiro, aos 12 anos, eu também tive a minha experiência do batismo. E eu simplesmente... Eu estava de forma tão simples também. Alguém foi rezar por mim também. Eu lembro da oração ser bem simples, mas eu lembro do meu desejo ser simples. Eu só queria experimentar Deus. Eu queria saber quem era Deus de verdade. Não só aquele Deus que às vezes você escuta, que é muito o que a gente acabou de falar aqui da questão da explicação só sobre Deus, que não é a experiência religiosa, Exato. mas não a experiência real de Deus, né? E eu queria o real. E aí eu lembro que rezaram assim sobre mim, a hora que colocaram as mãos e pediram o Espírito Santo bem rápido, bem simples, eu, caí. Eu lembro que eu caí e eu simplesmente não conseguia me mexer. E eu, o que está acontecendo comigo? Mas eu não conseguia e eu não queria. Porque eu estava num estado de paz tão bom, e num estado de encontro com Deus tão bom, que ali parecia que Ele me falava tanta coisa e me acolhia de uma tal forma. As minhas experiências paternas, elas não são boas. É claro que isso é uma experiência para um outro testemunho, né? Mas eu lembro que ali foi a primeira vez que eu senti Deus como pai, como aquele abraço de pai. Então, ali foi uma experiência muito forte para mim de perceber quem Deus é. Que Deus não é aquele Senhor de dedo grande que fica apontando para mim, dizendo, não faça isso, não faça aquilo, que senão eu te castigo e tudo mais, aquele Senhor bravo. Não, Deus é meu pai. Deus me ama. E engraçado que para mim, assim, Deus é loucamente apaixonado por nós. Então, a primeira experiência que eu fiz com Deus, até hoje, me faz querer viver esta experiência.
Viver a experiência de um Deus que é apaixonado, de um Deus que deseja de tal forma que você não consegue viver de outra forma, se não desejando Ele o tempo todo, se não querendo as coisas de Deus o tempo todo, se não querendo descobrir quem você é em Deus, quem Deus é em você, porque muitas vezes a gente fala assim, Deus é tudo em mim, mas é mesmo. Porque quando nós fazemos a experiência, aí eu volto para a questão daquilo que a gente falava no início da questão de metanoia. Quando eu deixo Deus ser Deus, os meus passos são diferentes. Essa mudança ela é visível para as outras pessoas. As outras pessoas percebem que tem algo diferente em nós, que existe um desejo diferente em nós, que existe uma atitude diferente em nós. Então, aquela história de que o testemunho converte, que ele arrasta, né? Então, assim, a minha experiência, essa foi a primeira, né, em si, de perceber que eu queria uma outra vida. Uma Exato. vida com Cristo, uma vida que todos os dias buscasse esse Deus que me faz ver o sentido de todas as coisas, mesmo quando parece que não existe, né? Perfeito. O que é interessante a gente, a partir disso, a partir dessa experiência primeira, é justamente a gente entrar nessa questão de que ela é uma porta que se abre para a gente caminhar, entendeu? E eu acho que eu recordo assim, sabe, Tchellen? Imagina, meu grupo de jovens eram quase 300 jovens. Eu lembro de muita gente do início da minha caminhada. Eu lembro de muita gente que era da mesma comunidade que a gente. Eu lembro de muita gente que depois, assim como eu, entrou num seminário. Eu vi muita gente caminhando, grandes pregadores, e hoje eu olho para trás e nem todos estão perseverantes. Nem todos estão hoje com Deus, né, tendo uma vida de seguimento de Cristo. E a pergunta que a gente se faz é: por quê? Será que a experiência que aconteceu na vida dessas pessoas foi real? Né? Será que foi uma experiência de Deus ou foi uma experiência religiosa? Porque você também pode correr o risco... Ou até só emocional, né? Exato, você pode correr o risco de ter uma experiência religiosa, mesmo que seja no âmbito carismático da coisa, entendeu? Então você começa a falar uma linguagem, que é uma linguagem que os carismáticos falam, a vestir um tipo de roupa que os carismáticos vestem, a ouvir músicas que os carismáticos ouvem, a ir a lugares que os carismáticos... Você vai mudando seus amigos, mas é uma mudança externa, é uma mudança comportamental, assim, meio de estímulo e resposta, sabe? É um negócio bem assim, behaviorista. Estímulo e resposta. Né? É uma planta de estufa que está ali. E se algo acontece, você vê que não houve uma forja do caráter, não houve uma experiência que, sabe? E aí as pessoas vão deixando, abandonando. Por quê? A diferença não é que aquele que fez uma experiência genuína não cai mais, e aquela pessoa que que não fez, cai. Ambos vão estar propensos ao pecado, ao afastamento de Deus. Sim, sim. Né? Só que existe uma coisa que a fé do primeiro encontro gera, né? A experiência da filiação com Deus, aquele negócio que, né, Ele é o meu Pai. A diferença entre quem fez a experiência genuína e quem não fez, não está no não cair, está no fato de que a pessoa que fez a experiência, por mais que ela se revolte, por mais que ela vá pelo mundo afora, fazendo todo tipo de porcaria, por mais que ela tenha uma vida dissoluta, chega um momento que ela, lá comendo a lavagem dos porcos, vai lembrar do Pai. E vai dizer... A alma dela foi marcada, ela tem sede. Exato. Na casa do meu pai, até os empregados estão melhores. E eu estou aqui. Então eu vou me levantar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Essa é a experiência da minha vida. Uma experiência de ter feito algo,
ter conhecido Jesus aos 12 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu deixei a casa dos meus pais, deixei a nossa comunidade, entrei na congregação dos Legionários de Cristo, em Curitiba. Depois, 3 anos no seminário menor, eu fui para o noviciado da congregação, fiquei 2 anos no noviciado. Professei os votos de pobreza, castidade, obediência. Fui para os Estados Unidos, fiquei 2 anos estudando nos Estados Unidos. Fui para Roma, fiquei quase 1 ano estudando em Roma. Foram quase 9 anos de formação. Voltei de Roma para o Brasil, voltei para os grupos de oração. Fui para o Rio Grande do Sul, entrei no escritório nacional da Renovação Carismática para trabalhar lá como voluntário, como missionário. E aí comecei a assumir a coordenação do Ministério Jovem da Diocese de Pelotas, agora é Arquidiocese. E comecei a pregar pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil, e fui para a Argentina, e fui para o Uruguai. E comecei, até que chegou um momento que eu comecei a me permitir viver coisas que eu nunca tinha vivido. E fui me afastando de Deus, e fui me afastando de tudo. E fui vivendo experiências terríveis. Teve um período, eu fiquei por quase 1 ano, completamente afastado de Deus. Quase 1 ano, deu uns 9 meses, assim, de ir para todas as baladas que tinha lá na cidade de Pelotas, de beber até cair, de ter experiência. Imagina, eu saí do seminário com 22 para 23 anos de idade, eu saí completamente assim. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha usado internet. Eu fui usar depois que eu saí do seminário. Então, assim, né? E aí eu vivi uma experiência de afastamento de Deus tremenda. Parece que aquela rebeldia do filho, assim, meu pai nunca deixou eu sair de casa, agora que eu posso, eu vou e vou para onde eu quiser ir. Só que chega um momento que você está tão vazio, e você lembra. Eu lembrava daquele sábado, onde eu não posso negar que Jesus me tocou, que o Pai me abraçou. Eu não posso negar aquilo. Uhum. Uma experiência é assim. Se eu posso descrever para as pessoas como é chupar uma laranja. Posso descrever a sensação, o gosto e por aí vai, né? Teoricamente. Mas é inigualável essa experiência do... Né, você saber teoricamente, é inigualável você descascar e chupar a laranja. Uhum. E ninguém que chupou a laranja pode negar que sabe qual é o gosto da laranja que chupou. Porque não tem como você negar. Quem fez uma experiência de Deus não pode negar que fez uma experiência de Deus. E essa é a questão que, sabe, que envolve, que define tudo, que marca tudo. E aí, essa é a grande, assim, certeza de que a gente viveu uma metanoia. O fato de que, não importa o que acontecer, Jesus não vai desistir de mim. Não. Não sou eu que tomei uma decisão, né, estoica e virtuosa de jamais, né? Eu, infelizmente, sou inconstante. Eu quero, porque a experiência de salvação é uma coisa, a experiência de santidade é outra. Uhum. Né? A santidade é a determinação de Santa Teresa, né? Sim. Mas a experiência de salvação é Jesus vindo te resgatar. E ele falou para o Pai, dos que me deste, eu não perdi nenhum. Uhum. Né? De fato, se você fez uma experiência genuína com Deus e está nos vendo aqui hoje, o que está esperando para voltar? Entendeu? O que está esperando para voltar? Exatamente. Isso é muito importante, né, Thierry? Exatamente. E é engraçado, assim, que você falou dessa experiência da laranja, mas você falando até da questão do filho pródigo, eu fiquei pensando, a gente sabe o que é bom. Nós sabemos o que é realmente bom. Então, quando você experimenta, por exemplo, uma comida muito bem feita, que você sabe que é algo de qualidade, algo que é bom, e de repente você vai em um outro lugar e você percebe, por exemplo, aquela comida de avião, a comida da sua avó, maravilhosa, e a comida do avião.
Você sabe a diferença, você já provou os dois. Não tem como você querer comer a comida de avião, sabendo que você tem a oportunidade de comer a comida da sua avó. O que eu estou dizendo é que não tem como a gente ficar fora de Deus quando você já experimentou Deus. Porque você sabe que é bom, você sabe que é a verdade, você sabe que fora disso não tem uma felicidade verdadeira. Você sabe que fora disso as coisas não se completam, você sabe que fora disso você não é. Você é em Deus, você entende, sente, deseja, ama em Deus. Fora disso, nada tem sentido. Eu estou falando aqui da minha experiência, mas é que nem o Fernando falou. Eu estou falando porque eu chupei a laranja. Então, eu posso dizer que não tem como você simplesmente olhar para as coisas que estão fora e achar que elas podem ser mais. A partir do momento que você fez uma experiência real com Deus. Nada supre, né? A não ser estar diante de Deus, a não ser estar diante da presença de Deus. Estava até lembrando aqui que o Lanciano mandou um oi aqui para a gente. Ô, né? Lanciano, beleza, meu irmão? Você podia estar aqui com a gente, batendo esse papo. Exatamente, né? podia Ia ser estar para legal. contar das experiências. E aí eu acabei lembrando até de uma experiência que a gente fez nesses dias, que a gente rezou, mas que eu fiz um tempo atrás também, um retiro que eu fui, mas que eu fiz de uma oração nossa que a gente fez aqui mesmo na última semana, de experimentar aquele pedacinho do céu, aquele pedacinho da glória de Deus que Deus nos dá muitas vezes. Quando nós nos colocamos diante dele e o Senhor nos presenteia, e você sente aquilo, você não quer outra coisa. Então, assim, não tem como mensurar que a presença de Deus, essa experiência de Deus, ela é tão... Eu não sei nem, de verdade, eu não sei mensurar, mas ela é tão grande que você não deseja estar em outro lugar. É tão grande que você deseja literalmente morrer de amor. E aí eu fico imaginando essas experiências dos apóstolos, porque até vi uma vez num documentário, achei muito interessante. Era uma historiadora, nada religiosa, explicando que nada fazia sentido aqueles homens darem a vida. Eles sabiam que eles iam morrer. Em várias coisas que eles iam, em várias situações que eles passaram, eles sabiam que aquilo podia levar eles à morte. Eles só iam porque eles sabiam o sentido daquilo. Eles sabiam por que estavam dando a vida, né? E eu fico pensando que é exatamente essa a experiência de Deus. Quando a gente experimenta Deus de verdade, quando essa experiência é real, Sim. todo o resto fica tão pequeno. Sim. Eu fico, às vezes, assim, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouco com a irmã Luísa, e a irmã Luísa, ela fica recebendo ligações o dia inteiro, né? De pessoas pedindo oração e por aí vai. Exatamente. E você começa a ver que muitas dessas pessoas são pessoas de reza, sabe? Que estão ali sempre fazendo isso, fazendo aquilo, rezando aqui, rezando ali, rezando acolá. Mas o que elas estão descrevendo, o tipo de vida que estão levando, é uma clara assim, evidência de que se tem uma experiência religiosa, mas não se tem uma experiência com Deus. E eu vou dizer a vocês, esse é o grande mal, assim, que toca a nossa igreja. Né? Nós, infelizmente, temos muita gente que tem uma grande experiência religiosa, mas que não teve um encontro com Deus. E a pergunta, eu não quero culpar essas pessoas. Uhum. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que olhar para os líderes da igreja. Sim. Os eclesiásticos aí. Eu estou fazendo o anúncio que conduz à fé viva e a uma metanoia. Eu estou fazendo o anúncio pascal. Eu estou falando de Jesus Cristo encarnado. A minha vida é um testemunho, né? Eu estou falando desse, sabe? Eu estou fazendo aquele anúncio de Jesus morto, ensanguentado, sepultado, ressuscitado, e glorioso e batizador. O anúncio que quando o Pai ouve, o coração dele se enternece e ele derrama o Espírito Santo. Nós estamos fazendo esse anúncio. Eu acho que a gente está tão perdido em tantos assuntos. A igreja está tão voltada em falar de si mesma e ela não fala do esposo. Nós falamos dos nossos problemas, nós ficamos falando de
disso, daquilo, Debates. com debates intermináveis sobre todos os assuntos. Sim, sim, E nós exatamente. não pregamos a única mensagem Que é a que importa. que é que importa. Jesus Cristo, morto e ressuscitado no poder do Espírito Santo, Que é a essência da igreja, que é a igreja. batizador, que é a mensagem que transforma. Ô, São Francisco. São Francisco, nosso maior exemplo, né, Fer? Sem dúvida. Ele foi um grande pregador do querigma, do anúncio. De dizer que a nossa vida precisa ser um evangelho vivo. Eu preciso ser o Cristo na vida do outro. É isso que eu preciso representar. E quem faz uma experiência real desse Cristo, quer que outros façam também. Exato. São Paulo fala assim, que a fé vem do ouvir. Fides ex auditur, no latim. A fé vem do ouvir a palavra. Mas a palavra não é pregada. Né? Nós estamos discutindo tantos assuntos, nós estamos falando de tantas coisas, até coisas lícitas, boas, Sim, válidas, sim. mas nós estamos fazendo isso em detrimento do anúncio. Então, Exatamente. nesse fim de metanoia, eu acho que eu sinto a necessidade de fazer esse apelo. Né? Eu e você, a gente trabalha com alfa. E o alfa é justamente sobre isso. Uma ferramenta para ajudar as pessoas a ouvir o querigma. O anúncio de Jesus Cristo morto e ressuscitado, batizador. Eu estou convencido, Thierry, de que é a coisa mais nobre que nós podemos fazer com a nossa vida. Sabe? Fazer as pessoas conhecerem, através de ferramentas como essa, a mensagem. Amém. É Beleza? exatamente isso. Gente, nosso programa chegou ao fim, né? Passou rápido pra Muito caramba. Quero agradecer todos os que estiveram com a gente aqui, todo mundo, né? Eduardo Isídio, não sei se ele continua por aqui, meu irmão, um grande abraço, Paulo Eduardo, o Lanciano, né? Nós tivemos aqui várias pessoas que foram passando por aqui. Espero que tenha sido bom para você. Não sei se foi, mas para nós foi tão bom. Para nós Né? foi. Valeu a pena. Relembrar as nossas experiências. Exato. Então, desejar muito mais. nós desejamos a você aí um resto de semana maravilhosa. Fica com Deus. Quarta-feira que vem nós estamos de volta. O Padre Douglas está de volta, a Drica, vai estar todo mundo aí. Todo mundo. Né? Valeu, gente. Deus Deus te abençoe. abençoe.